Participa conosco também pela internet, é uma alegria tê-lo participando conosco. E hoje nós louvamos a Deus que estamos iniciando aqui, o nosso ministério com essa perspectiva da inclusão, transmitindo também para os surdos mudos, através dos sinais, através de Libras. Louvamos muito a Deus pela iniciativa aí do Vaguinho, que contactou os meninos que conhecem e que falam essa linguagem dos sinais para estar aqui nos ajudando e incluindo essa população de mais de 4 milhões de brasileiros que são surdos mudos. Louvado seja Deus. Miqueias, capítulo 6, a partir do versículo 1. Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me, pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão te remi. E enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano, agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. O que é que Deus pede de ti? O que é que Deus pede de nós? O que Deus pede de você? O que Deus pede de mim? Ele declarou que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Vamos orar? Senhor, a tua palavra é a verdade. E por meio dela, o Senhor ilumina o nosso caminho. Por meio da tua palavra, nós caminhamos de uma maneira agradável ao Senhor. Dá-nos a tua palavra, Senhor. O Senhor tem nos dado o pão cotidiano durante todos os dias da semana. Mas o nosso espírito, o nosso homem interior, a nossa alma se alimenta da tua palavra, que é espírito e vida. E por isso nós queremos pedir ao Senhor, abra os nossos ouvidos espirituais, abra os olhos do nosso coração. Nós que aqui estamos, aqueles que estão participando conosco, através da transmissão, através da internet, onde quer que esteja, Senhor, que a graça, que o poder do Teu Espírito Santo venha sobre nós de uma maneira sobrenatural, dando-nos entendimento e compreensão da Tua palavra. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. O que Deus pede de você, ó homem? O que Deus espera de cada um de nós? Nós poderíamos perguntar para Deus: Senhor, o que o Senhor requer de mim
para que eu te seja aceitável e agradável? O que eu posso fazer para me tornar agradável a Deus? Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, nas suas muitas narrativas, nós vamos encontrar alguns homens, mulheres que eram extremamente agradáveis a Deus. Que Deus olhava com bons olhos e que Deus chegava ao ponto de considerar essas pessoas como meninas dos seus olhos. Ou seja, num relacionamento de afeição muito estreito, num relacionamento de afeição muito grande, Deus amava, Deus cuidava e Deus se agradava. E a pergunta é: o que é que Deus pede de nós? O que é que nós poderíamos fazer para nos tornarmos também agradáveis a Deus? Mais do que aceitáveis, mas agradáveis, de forma que Deus tivesse prazer e alegria em nós. Eu fiz questão de ler do versículo 1 até o versículo 8, que é o versículo aqui, final da nossa reflexão. O Senhor começa dizendo para Israel: eu tenho uma demanda contra vocês. Levantem-se, preparem-se e apresentem a sua defesa. Apresentem a sua defesa, porque o Senhor tem uma demanda, o Senhor tem uma controvérsia contra vós. Povo meu, que te tenho feito? Com que te enfadei? Responde-me. Por que vocês estão agindo dessa forma, dessa maneira, alheios, distanciados, como se não me conhecessem? Por que vocês parecem enfadados, né? Essa expressão enfadados, né? Aquela ideia do menino que nunca viu melaço de cana e você dá para ele e ele começa a comer com tanto entusiasmo porque é gostoso, né? E come, e daqui a pouco ele está vomitando porque ele fica saindo pelos olhos. Assim é com o doce de leite também, né? A gente começa comendo com tanto entusiasmo e daqui a pouco você não aguenta nem ver. E Deus está perguntando para o seu povo: por que vocês se sentem enfadados? Por que vocês estão distanciados? Parece-me que vocês se esqueceram de quem vocês são, de quem vocês eram, de onde foi que eu vos tirei. Fui eu quem tirei vocês lá da terra do Egito, da servidão. Fui eu que caminhei com vocês durante 40 anos no deserto. E nunca permiti que as suas vestes envelhecessem. Nunca permiti que as suas sandálias furassem, queimando os seus pés no deserto. Nunca deixei vocês passarem fome, apesar de não terem condições de plantar, de colher, pois todos os dias eu dei a provisão. Quando Deus nos chama para um tete-a-tete, Ele traz à nossa memória de onde foi que Ele nos tirou. E nos faz também pensar onde é que nós estaríamos se não fosse o Senhor. Eu não sei, irmãos, onde é que eu estaria se não fosse o Senhor. Eu nem consigo imaginar como é que poderia ter sido a minha vida se o Senhor não tivesse entrado nela, se o Senhor não tivesse me resgatado, se o Senhor não tivesse me redimido. É assim que Deus começa a sua conversa com Israel. É assim que Deus geralmente começa a sua conversa conosco. Lembre-se de quem era você.
e lembre-se de quem é você hoje, no Senhor, debaixo da graça, debaixo da bênção, debaixo do favor de Deus, contando com a presença, com o cuidado de Deus. E o profeta, então, continua aqui: com que me apresentarei ao Senhor? Como é que eu vou cultuar a Deus? O que eu vou apresentar para Deus que lhe seja agradável? O povo judeu achava que devia fazer muitas coisas para agradar a Deus. A primeira delas é que, pelo menos uma vez no ano, eles tinham que ir a Jerusalém. E olha que os judeus foram dispersos pelo mundo inteiro. Quando chegava o período de Pentecostes ou da Páscoa, aquela cidade de Jerusalém, que tinha mais ou menos 150 mil habitantes, saltava para 1 milhão de habitantes, porque vinha gente do mundo inteiro. Eles achavam que, para agradar a Deus, eles tinham que deslocar-se das suas residências, dos seus lugares de habitação, para ir a Jerusalém, no templo, à presença de Deus. E quando chegassem em Jerusalém, no templo, eles deveriam oferecer um animal como sacrifício. Ou então oferecer as primícias dos frutos da terra, oferecendo coisas para Deus. Com que me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros novinhos, bezerros de 1 ano, recém-desmamados, completamente inocentes? É isso que vai agradar a Deus? Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros? Tomarei carneiros, cordeirinhos, ovelhinhas de 3 meses, ainda não desmamados, e vou sacrificá-los? É com isso que Deus vai se agradar? Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10 mil ribeiros de azeite? Se eu der o meu primogênito, o fruto do meu corpo, pelo pecado da minha alma, isso vai agradar a Deus? Não. Mas o Senhor revela o que é bom e o que é que Ele pede de ti, ó homem. O Senhor não se agrada de milhares de holocaustos, de ribeiros de azeites, de sacrifícios, de penitências, de coisas que nós lhe oferecemos. Mas o que é que Deus requer de nós? Para sermos agradáveis, para que possamos desfrutar do seu agrado e da sua graça. Primeiro, que pratiques a justiça. Que pratiques a justiça. Segundo, que ames a misericórdia. Terceiro, que andes humildemente com o Senhor teu Deus. 3 coisas. Não é um sermão presbiteriano de 3 pontos, mas são 3 coisas que o Senhor requer de nós para que sejamos agradáveis a Ele. Primeira coisa, Deus se agrada daquele que pratica a justiça. Deus odeia a iniquidade. Deus odeia a injustiça. 3 coisas. 2 delas, as 2 primeiras, referem-se ao nosso relacionamento com o nosso próximo. E a última delas refere-se ao nosso relacionamento com Deus. Então, para ser agradável a Deus, eu tenho que atentar para isso. Como é que eu trato o meu próximo? Como é o relacionamento com os meus irmãos?
Como é o meu relacionamento com as outras pessoas? O que Deus pede de nós, de você, de mim, 3 coisas: justiça, misericórdia e andar humildemente com Ele. Todos nós temos uma noção clara do que é certo e do que é errado. Principalmente depois que nós conhecemos o Senhor, depois que o Espírito Santo veio morar em nós, depois que o Espírito Santo abriu os olhos do nosso coração, nos dando entendimento de Deus e da sua vontade, revelada na sua palavra, o Espírito Santo, ele iluminou a nossa consciência. Então, todos nós que asseveramos conhecer ao Senhor, todos nós temos uma noção muito clara do que é justo, do que é injusto, do que é certo, do que é errado, no tratamento com as pessoas, não é? A justiça está relacionada ao tratamento que nós dispensamos ao outro. Desde as pequenas coisas até as coisas mais profundas, né, mais complexas, a começar pelo peso justo. Quando nós lemos Provérbios, nós vamos encontrar várias vezes, inúmeras vezes, dizendo que Deus aborrece a balança enganosa. Outro dia deflagrou-se no Brasil uma ação da Polícia Federal em relação aos postos de combustível. Porque era impressionante. Eu pegava o manual do meu carro, cabia 50 litros, e eu chegava no posto de gasolina e eles conseguiam meter 58 litros lá dentro. Eu falei, eu quero saber que milagre é esse que vocês estão fazendo. Toda e qualquer forma de injustiça é desagradável a Deus. A balança enganosa, a medida enganosa, o peso enganoso, a éfa enganosa são desagradáveis a Deus. Todo engano, toda corrupção é chamado de adultério, é adulterar a verdade. Quando nos vendem um remédio dizendo que ele faz isso, aquilo e aquilo outro, e depois dizem, não é o efeito placebo. Esse remédio não faz nada disso, mas a pessoa acredita que faz, então a gente empurra nela. Isso é injustiça, isso é iniquidade. Peso justo, medida justa, tratamento justo. E isso são coisas que são impregnadas na cultura. Existem culturas que têm comportamentos que são extremamente desagradáveis a Deus. Porque são comportamentos de ludíbrio, são comportamentos de mentira, são comportamentos de engano. Há 9 anos atrás, eu, a Márcia e alguns outros irmãos estávamos numa conferência missionária, e essa conferência missionária foi na Turquia, aquela região ali do Egeu, Mediterrâneo, terras boas, maravilhosas, e os figos e as romãs, nunca vi nada como aquilo. Romãs desse tamanho, sem exagero, figos um pouquinho menor, mais doces como mel. Eu passando então por uma frutaria, andando em Istambul, e vimos ali a frutaria, né? Nós chamamos de frutaria. E lá estavam romãs, maçãs, figos, aquelas coisas maravilhosas. E a Márcia, apaixonada com essas coisas, disse, eu quero um figo desse, então vamos lá, vamos comprar o figo. Quando eu entrei dentro da tendazinha lá de frutas, né,
Não foi intencional, mas eu vi uma nativa fazendo compras e eu bati os olhos na balança, eu vi o preço que estava na balança. Ela saiu e eu cheguei para o menino me atender. Quando o menino começou a me atender, eu escutei o grito lá do fundo. Só que eu não entendi nada, porque era turco. E eu vi a hora que o menino mudou o preço da balança. Eu falei assim, por que você está mudando o preço da balança? Por que para mim é um preço e para ela era outro? O menino ficou roxo, um garoto de uns 16, 17 anos. Ficou roxo, amarelo. Falei, senhor, me perdoa, porque é o dono. Eu sou só um empregado, o dono que me mandou mudar. Eu falei, sem problema, eu vou levar. Mas é um costume da cultura de engano extremamente desagradável a Deus. Noutra feita, estávamos em Moçambique e a missionária nos levou para comprar aqueles artesanatos, aqueles presentinhos. E quando nós chegamos ali na feirinha, o nativo bateu os olhos em nós e eu olhei algumas coisinhas que eu queria trazer de lembrança e perguntei para ele, quanto é que custa? E ele, 3.000 meticais, se não me falha a memória, a moeda de Moçambique. E a missionária virou para ele e disse, você acha que eu vou deixar você enganar o meu amigo? Eu moro aqui, eu sei quanto é que isso custa. Ele pegou a missionária pelo ombro. Mãe, mãe, vem cá, mãe. Você vai atrapalhar meu negócio? E eu estou escutando. Você vai atrapalhar o meu negócio, mãe? Aí largava ela para lá e voltava aqui. Boss, querendo me colocar lá em cima, né? Boss, vou diminuir o preço aqui. Para você vai ser tanto. Existem aspectos impregnados na cultura que nós, por fazermos parte dessa cultura, achamos que são coisas normais e corriqueiras e não atentamos para elas, que vêm de gerações, de costumes, e achamos que são coisas normais, mas são injustiças, são enganos, são coisas corrompidas e são coisas que nos tornam desagradáveis a Deus. Quer ver outra coisa extremamente complicada? É a cultura da amizade e dos bons relacionamentos. Por causa da amizade e dos bons relacionamentos, nós passamos adiante na fila. Nós não respeitamos a fila. Por causa das amizades, dos bons relacionamentos, nós achamos que é normal. Nós achamos que é normal chegar e estacionar naquela vaga que está lá indicado que é para o idoso. Estacionamos de boa consciência e com a consciência tranquila, espero que não, mas em alguns casos sim, naquela vaga que é guardada para quem tem uma necessidade especial. Isso são as coisas pequenas. Mas o que é que Deus requer de ti? O que Deus requer de mim? O que Deus requer de você para sermos agradáveis a Ele, sendo que Ele é um Deus de justiça? É que pratiques a justiça. Pratiques a justiça. E a justiça é praticada na relação com o outro. Justiça em pensar o que é justo do outro. Justiça em falar o que é justo do outro. Gente, falar mal do outro sem saber. A Bíblia ensina que nós devemos falar para ele, não dele. É injustiça.
é iniquidade, nos torna desagradáveis a Deus. Tiago fala tanto sobre isso, né? Tiago, escrevendo para os irmãos ali da dispersão, ele diz: olha, sinceramente, eu não entendo vocês. Eu não entendo essa contradição que vocês vivem. Vocês sabem que são os ricos que vos perseguem? Vocês sabem que são os poderosos que vos metem nos tribunais? Mas quando entra um poderoso aqui, um rico na congregação, vocês colocam ele lá em cima. E o pobre vocês colocam lá embaixo. Isso é injustiça, gente. Na congregação não tem rico, não tem pobre. Na congregação tem lavados e redimidos no sangue de Jesus. Na congregação não tem douto, não tem indouto. A congregação, ela é santa, ela é de Deus. Mas essas coisas revelam se nós somos ou não agradáveis a Deus. O primeiro ponto, então, é a justiça. Se quisermos ser agradáveis a Deus, nós temos que praticar a justiça. Toda e qualquer forma de injustiça nos torna desagradáveis a Deus. Ora, nós não somos perfeitos. Não somos, erramos, pecamos, transgredimos. Mas o mínimo que se espera de um crente é: me perdoa. Me perdoa. Eu posso retribuir? Quebrei a sua janela, estraguei a sua lavoura, meu animal entrou na sua lavoura, estragou a sua lavoura. Eu sou crente, eu conheço o Deus eterno, eu tenho um relacionamento com Deus, e antes de ficar bem com você, eu quero ficar bem com Deus. Você me perdoa? E eu posso retribuir? Prática da justiça. A outra coisa, o que é que Deus requer de ti? Pratiques a justiça e ames a misericórdia. Deus é misericordioso com os misericordiosos. Tem crente que ele é justiceiro, ele não tem um pingo de misericórdia. A misericórdia é quando a miséria do outro, é quando o erro do outro, é quando a transgressão do outro, ao invés de eu pegar a espada da justiça e meter na cabeça dele, antes eu lhe ofereço a oportunidade dele se arrepender e consertar os seus maus caminhos. A misericórdia, preste atenção, a misericórdia é exercida em relação ao meu direito. Ao invés de exercer o meu direito, eu prefiro exercer a misericórdia. Então, misericórdia tem sentido quando eu penso no meu direito. É o meu direito. Eu posso exigir o meu direito. Eu posso exigir a justiça a favor do meu direito, mas ao invés disso, eu ando mais uma milha, ao invés disso, eu caminho mais um pouco, ao invés de deixar a capa, eu deixo a túnica, na esperança de que haja uma mudança e uma transformação. Um dia, vocês conhecem bem a história, trouxeram aquela mulher, pega em flagrante adultério. Não tinha escapatória, foi flagrante. Trouxeram-na perante Jesus. A lei de Moisés nos ordena apedrejamento. Ela deve ser apedrejada. E tu o que dizes? O direito que havia sido transgredido exigia o apedrejamento, mas a misericórdia estava ali diante dela. E Jesus diz: quem
de vós não tiver nenhum pecado, seja o primeiro a tirar pedra. Ter misericórdia é não atirar pedras. Estava lendo, há alguns anos atrás, o Bill Hybels, naquele livro dele, Liderança Corajosa, ele diz assim: creio que é seguro dizer que Deus possui somente um tesouro verdadeiro em todo o cosmos. Creio que Deus possui apenas ou somente um tesouro verdadeiro em todo o cosmos: as pessoas. Por isso, creio que as pessoas são importantes para Deus. Essa é uma crença que alicerça a minha tomada de decisão. É que as pessoas importam para Deus. Sempre que houver, portanto, um componente humano em uma decisão que cruzar o meu caminho, fico de antenas ligadas. Quando sei que o bem-estar de alguém está pendendo na balança, faço hora extra para decidir corretamente. Tenho dito à minha equipe e ao corpo dos meus diretores que, se vou errar, é melhor que erre sendo bondoso com as pessoas. Prefiro ficar perante Deus um dia e ser punido por ter sido muito misericordioso a ter sido muito rude. As pessoas importam para Deus. Todas as vezes que eu for tomar uma decisão e tiver gente, ser humano, implicado nessa decisão, ele está dizendo: eu faço hora extra. Porque eu sei que pessoas são importantes para Deus. E gosto desse arremate dele. Prefiro ficar perante Deus um dia e ser punido por ter sido muito misericordioso a ter sido muito rude. Se Deus tiver que punir-me, que puna-me porque eu errei sendo bondoso e misericordioso, e não puna-me porque eu fui rude e maldoso. Ser misericordioso. Deus se agrada daquele que é misericordioso. Deus tem misericórdia daquele que tem misericórdia. Justiça, misericórdia e andar humildemente com o Senhor. O que significa andar humildemente com o Senhor? O que Deus pede de você? O que Deus requer de nós? Que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e que andes humildemente com o Senhor teu Deus. Andar humildemente com o Senhor, preste atenção, é andar em contentamento. Andar humildemente com o Senhor é andar em contentamento. O Senhor me é suficiente. A graça do Senhor me basta. É por isso que o salmista dizia: bem nenhum eu possuo na terra dos viventes além de ti, Senhor. O Senhor é a minha herança. A minha herança na terra dos viventes é o Senhor. Se eu tenho o Senhor como herança, o que mais que eu quero? Andar humildemente com o Senhor é andar em contentamento. É aprender a viver contente em toda e qualquer situação. É o apóstolo Paulo dizendo: eu aprendi a ser honrado, mas aprendi também a ser humilhado. Eu aprendi a viver com fartura, com abundância, mas também aprendi a viver em escassez, em necessidade. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece, que é Cristo Jesus. Amém? Contentamento. Lá em Hebreus capítulo 13 diz assim: contentai-vos com o que tendes, livrem-se da avareza, porque o Senhor tem dito: nunca te deixarei,
jamais te abandonarei. Então, andar humildemente com o Senhor é dar graças por tudo em todo o tempo. Amém? Hoje, o meu café da manhã é um cafezinho ralo com pão sem manteiga. Obrigado, Senhor, porque é o Senhor que está me dando. Amanhã, o meu café da manhã tem ovos, bacon, não quero nem pão. É pão de queijo, porque posso. Aleluia, glória a Deus, obrigado, Senhor. Com a mesma alegria, o mesmo contentamento. Andar humildemente com o Senhor é andar em contentamento. A coisa mais difícil para um ser humano é baixar o padrão. Ninguém quer baixar o padrão, ninguém quer. Normal. Mas se tiver que baixar o padrão, nós não vamos morrer por causa disso. Se o Senhor estiver conosco, se a graça do Senhor estiver conosco, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei viver sendo honrado, mas sei viver sendo humilhado. Sei viver na abundância, mas sei viver na escassez também. Em todas as coisas eu aprendi, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Cristo, com Cristo, eu posso viver toda e qualquer situação. Amém? O que é que Deus espera de nós? O que Deus espera de você, meu querido, minha querida? Pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o Senhor teu Deus. Andar humilde com Deus é andar em contentamento. Estou feliz, Senhor. Tendo o Senhor como meu pastor, o que me falta? Se o Senhor é o meu pastor, não me falta mais nada. É assim que é a leitura correta do Salmo. Assim é o entendimento do contentamento. Vamos orar? Ide e aprendei o que significa misericórdia quero. Toda a lei e os profetas se resumem nesses dois mandamentos: amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Nós amamos o nosso próximo quando nós o tratamos com equidade e com justiça. Se você recebe na sua casa uma pessoa de um jeito e outra do outro, isso não é justiça. Se você recebe no seu gabinete um rico de um jeito e um pobre do outro, isso é iniquidade. Se você recebe no seu consultório um rico de um jeito e um pobre do outro, isso não é justiça. Se você, quando vai tratar com alguém, não leva em conta que pessoas importam para Deus, mas sai atropelando por conta do seu projeto e da sua vontade, isso não é misericórdia. E viver contente é uma libertação. É viver humilde com o Senhor teu Deus. Ande humildemente com o Senhor teu Deus. Eles achavam que oferecendo milhares de carneiros, milhares de ribeiros de azeite, sacrifícios, ofertas, que isso ia agradar a Deus. Não. O que agrada a Deus é uma vida justa, uma vida cheia de bondade e misericórdia, e uma vida simples e humilde, uma vida cheia de contentamento. Aleluia.